Fala, galera! Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, dando prosseguimento, então, a partir de agora a gente vai estudar as nossas conjunções, tá? Para que depois a gente possa efetivamente estudar quem aqui dentro, pessoal. Então, nós estudamos quem? Nós estudamos a parte de preposição, tá? Depois, conjunção e, na sequência, advérbio. Pessoal, o que é conjunção? Então, conjunção para nós, ela é conhecida aqui dentro, deixa eu só pegar um outro Word, ela é conhecida por conectivo, ela é conhecida por conector, ela é conhecida por elemento de junção, união, ligação, um recurso coesivo. O que significa recurso coesivo? Pensem comigo o seguinte, pessoal. Quando eu tenho duas frases, ou seja, um período simples, em que eu tenho a presença, deixa eu só colocar agora aqui, em que eu tenho a presença agora aqui dentro, pessoal, desse elemento aqui, ó. João foi ao baile, tá? E eu coloco agora um ponto e coloco assim, ó, que João foi viajar. O que vai acontecer, pessoal? Pensem comigo o seguinte: quando eu falo João foi ao baile e João foi viajar, essa frase aqui, ela não está errada, ela está correta, porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho meu complemento. Está aqui, vocês estão enxergando. Nessa frase aqui, ela também não está errada, pessoal, porque eu tenho sujeito, porque agora eu tenho uma locução verbal nesse exato momento aqui. Então, eu tenho sujeito e eu tenho verbo agora aqui, tá? Mas o que acontece? Vocês estão percebendo agora que essa segunda frase eu repeti João. Então, a nossa tendência a partir de agora, pessoal, é fazer o quê? Tirar esse elemento agora daqui. E começar a trabalhar com os elementos de coesão textual, para que a gente consiga ter progressão. Então, João foi ao baile, ele foi viajar. Beleza, tudo tranquilo. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que agora eu precise fazer o que, pessoal? Juntar, amalgar essas duas orações, transformando então num período composto, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que a partir de agora eu vou tirar esse ele agora aqui e vou tirar esse ponto. Nesse exato momento eu coloco uma conjunção. Resumindo, então, conjunção, ela liga as orações. O que a preposição é, gente? A preposição é um elemento de ligação, com toda certeza, sim, está correto. E a conjunção, sim, é um elemento de ligação. A preposição, ela liga palavra com palavra, palavra com oração, oração com oração. As conjunções, elas ligam orações com orações. Então, no ponto de vista da morfologia, vocês vão ter agora uma classe de palavra gramatical que não varia. No ponto de vista da análise sintática, vocês podem estar trabalhando agora aqui, sim, com uma oração subordinada ou uma oração coordenada. Isso eu vou explicar na sequência, lá na parte do período composto, tá? Então, as conjunções são importantes para dar progressão ao texto. Então, ela serve como elemento de coesão textual. Os elementos de coesão textual são 6. E um dos elementos aqui dentro é a conjunção. Então, a conjunção, sim, pessoal, ela serve como um elemento de coesão textual. Tá? Pessoal, esse conteúdo aqui de conjunção, não necessariamente onde ele está, porque ele está na morfologia agora, mas é um conteúdo extremamente importante
Porque ele abre o período composto nas orações coordenadas. Ele abre o período composto lá nas orações subordinadas adverbiais. Então, entender esse conteúdo agora é extremamente importante para que vocês lá no período composto por coordenação ou subordinação, vocês não venham a sofrer, tá? Então, quando eu falo para vocês que João foi ao baile e foi viajar, esse elemento agora aqui, pessoal, esse e tá me dando uma ideia de quem? Tá me dando uma ideia de adição. Então, o que está acontecendo? Esse elemento aqui está me dando uma ideia de adição. Ou seja, se eu tivesse que nesse exato momento classificar, eu classificaria esse E agora aqui como uma oração, sim, com toda certeza, porque ele vai abrir uma oração agora aqui dentro coordenada. Por que coordenada? Porque a primeira não depende sintaticamente da segunda. Uma coordenada sindética. Por que sindética? Porque eu tenho a presença agora do síndeto, porque eu tenho a presença da conjunção. Então, a conjunção, ela é o elemento que vai abrir a tua coordenada ou ela vai abrir a tua subordinada, tá? Então, ela é uma oração coordenada sindética, aí tu tem que ver qual a nomenclatura: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, tá? Então, ela é extremamente importante. Fabrício, eu não tenho tempo hábil agora, ou eu não gosto de ficar decorando. Ótimo, maravilhoso, porque quem decora esquece. Como é que eu poderia resolver no dia da prova? Pessoal, tem uma grande sacada nesse conteúdo, que assim, é um conteúdo bem rígido. Por que rígido? Porque se vocês forem olhar em outros canais, o máximo que eles vão trazer para vocês aqui dentro é exemplos. Mas se vocês não souberem as conjunções, pouco vai ajudar. Nesse caso, quando eu falo que João foi ao baile e foi viajar, me dá uma ideia de adição. Pense no João. O João, então, ele se arrumou, ele foi ao baile, ele saiu do baile e, consequentemente, e na mesma lógica, na mesma ordem, no mesmo impulso, ele praticou uma outra ação de ir viajar. Então, ele fez isso, não tenho como dizer o horário, mas certamente ele fez isso numa sequência, numa adição, tá? Então, João foi ao baile e esse E me denota uma ideia de adição, tá? Tranquilo? Por isso que é importante estudar conjunções, tá, gente? Então, pessoal, no ponto de vista de quem da morfologia, já falei para vocês que é uma classe de palavra gramatical, obviamente, que não varia na língua portuguesa. No ponto de vista, pessoal, sintático e no ponto de vista semântico, então no ponto de vista semântico para nós, ela serve como elemento de ligação, união entre as orações, tá? Ela traz com toda certeza um sentido embutido. Então, eu não queria avançar para dentro desse conteúdo, mas quando vocês estudam conjunção, vocês muito tangenciam, vocês muito beiram o conteúdo da semântica. Por que semântica? Porque tu tem que ler as orações e compreender a adição, a oposição, a alternância, a conclusão, a explicação, tá? Então, pessoal, como eu coloquei aqui dentro, tá? Que eu acho que vale muito a pena. Esse conteúdo é a menina dos olhos de ouro em concurso público, tá? Então, vale a pena vocês darem uma estudada nesse conteúdo com um pouco mais, pessoal, de ênfase, com um pouco mais de atenção, tá? Aqui, gente, tá? Então, trago o organograma, pessoal, para vocês aqui.
das orações coordenadas e das orações subordinadas. Pessoal, a grande sacada para vocês aqui dentro, por enquanto, em um primeiro momento, está aqui, gente. Para mim, é a parte mais importante. Por que mais importante? Porque as conjunções, elas estão aqui, ó. Estão aqui as conjunções. Esse conteúdo, sim, pessoal, é um conteúdo em que vocês devem imprimir essa parte aqui e realmente colocar no armário, realmente colocar em algum lugar onde vocês transitam com mais frequência. Por que eu estou dizendo isso? Porque justamente se tu não souberes as conjunções, tu não sabe classificar ela em coordenada ou tu não sabe classificar ela em subordinada, tá? Então, quem são as nossas conjunções? O e, nem, mas também, mas ainda, senão também, como também, bem como e etc. A adversativa, pessoal. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, senão, entretanto, ao passo que, antes, que é a ideia de pelo contrário, no entanto, apesar disso, em todo caso. A alternativa ou, ora, quer, seja, seja. Conclusiva, o pois, o logo, portanto, então, desarte, destarte, por conseguinte, por isso, que dá uma ideia de pode ser também um advérbio, né? Ideia de consequentemente. Explicativa, pessoal, explicativa para nós, pois, o porquê, o que e o porquanto, tá? Essas conjunções são conjunções, pessoal, coordenadas, tá? Por enquanto, em um primeiro momento, eu quero que simplesmente vocês entendam as conjunções e aprendam as conjunções, tá? Ah, Fabrício, mas ela é sindética ou ela é assindética? Não, pessoal, para vocês não é importante nesse exato momento dentro da morfologia saber se ela é o quê? Se ela é sindética ou ela é assindética. Sindética, pessoal, justamente pela presença do síndeto, e a sindética é quando vocês não têm o síndeto. O que é o síndeto? A conjunção. Quando eu falo para vocês que João foi ao baile e foi viajar, esse elemento aqui agora é uma conjunção. Então, a partir de agora, ela é uma sindética. Ela é uma conjunção sindética porque eu tenho a presença do síndeto, tá? Então eu tenho que atentar, eu tenho que cuidar isso aqui, tá? Tranquilo? E a assindética é quando eu não tenho essa presença. É quando eu tenho, pessoal, agora aqui dentro, a retirada desse elemento e eu poderia muito bem colocar um ponto e vírgula. Então, eu teria a minha primeira oração agora aqui dentro e eu teria a minha segunda oração. Então, João foi ao baile e João foi viajar, tá? Tranquilo? Foi? Conseguir entender, pessoal? Agora fechou. Ela, nesse caso em tela, ela passa para nós a ser uma assindética aqui dentro, tá? Tranquilo? Então, agora, pessoal, olhem as subordinadas, tá? Para mim, é a mais complexa, é a mais complicada, porque é um rol aqui, pessoal, quase infinito de conjunções. Então, vocês vão ter agora aqui dentro 9, na verdade são 10, porque vocês têm as conjunções integrantes, tá? Então, quem são elas? Causal, porque, visto que, já que, uma vez que, como, comparativo, como, tal, tal qual, tal e qual, assim como, tal como, tão ou tanto, como, mais que ou do que, menos que, concessiva, embora, se bem que, ainda que, mesmo que, com quanto, condicional,
uma ideia de condição, se, caso, contanto que, desde que, salvo que, se bem que. Conformativa, pessoal, como o conforme, o segundo, o consoante. Vou só arrumar aqui dentro, fazer isso aqui, ó. Só para ela dar uma... Aqui. Uma espremidinha aqui, aqui. Consecutivo que, precedido então, tal, tanto, de modo que, de maneira que são agora os intensificadores, de sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que, sem que, finais, pessoal, para que, olhem, a fim de que, então, a fim de, ó, o a fim de, proporcional à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, temporal, quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. Gente, então, qual a responsabilidade de vocês aqui dentro, pessoal? A responsabilidade de vocês aqui dentro está agora em pegar esse material e colar, tá? E colar. Então, esse material, sim, gente, ele é extremamente importante para que vocês consigam entender esse conteúdo, pessoal. Não é um conteúdo simples, bem pelo contrário. Por quê, gente? Porque aqui dentro entra praticamente, pessoal, uma decoreba. Por que decoreba, gente? Decoreba, pessoal, porque esse conteúdo ele é mais decorar as conjunções. Porque no momento que eu trago para vocês agora aqui, no 4.8.3, que é a identificação das conjunções, então, identificando as conjunções, gente, se vocês não souberem agora que aditivo é e, nem, mas também, mas ainda, o que adianta eu falar que o agricultor colheu o trigo e o vendeu? Pessoal, esse e ideia de adição. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Ideia de adição. Os livros não só instruem, mas também, então, e, nem, mas também, mas ainda divertem. Adversativa, a mesma coisa. Alternativa, a mesma coisa. Conclusiva e explicativa. Então, vamos aos exemplos, tá? Querem ter dinheiro, mas não trabalham. Pessoal, lembrando só uma coisa importante em relação às adversativas. As conjunções adversativas são que a segunda oração, ela nega a primeira. Quando vocês trabalham com as conjunções aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, pessoal, olhem aqui uma coisa que vocês têm que cuidar e que vocês têm que atentar. Quando vocês trabalham com aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, essas conjunções elas têm que ter a presença obrigatória da vírgula. Então, quando eu falo para vocês que João estudou, beleza. Olhem agora, pessoal, vírgula, mas, porém, todavia, contudo, João estudou, mas não aprovou. Olhem agora aqui uma ideia, pessoal, de oposição à primeira oração. Sim, uma ideia de oposição à adversidade, tá? Então, o que vocês têm que cuidar? Vocês têm que cuidar o seguinte, que agora as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, vocês têm a presença obrigatória de quem, pessoal? De vírgula. A única exceção aqui dentro vai ser com E, porque o E vocês podem não ter vírgula, o E vocês podem ter vírgula antes, quando ele equivale a mas, tá? Aí ele dá uma ideia de adversativa. O E pode ter vírgula depois, mas a vírgula não é por causa do E. E o E pode ter vírgula antes e depois, lembrando que não existe vírgula depois do E. Essa vírgula depois do E é justamente porque vocês vão ter agora um aposto,
porque vocês vão ter um vocativo, porque vocês vão ter um elemento intercalado, uma oração intercalada, um comentário do autor, justamente por causa disso, tá? Então, a lógica aqui dentro é essa daqui, pessoal. Então, uma coisa que é, sem sombra de dúvida, diferente entre as coordenadas e as subordinadas é a presença obrigatória da vírgula e a presença não obrigatória de vírgula. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nas subordinadas, quando elas estão aonde? Quando elas estão dentro das orações a que elas pertencem, ou seja, as conjunções elas estão no final, no início da oração, mas no final do período ali, o que vai acontecer? Olhem para cá. Terminou o baile quando todos saíram. Tá. Pessoal, olhem aqui. Abri agora quem? Abri a minha conjunção. Abri agora a minha oração subordinada. Beleza. Por que subordinada? Porque nesse caso ela é uma temporal. Então vocês vão ter agora aqui dentro aqui, ó. Ela é uma temporal agora aqui. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Onde é que essa conjunção ela tem que estar? Ela tem que estar no início da oração dela. Então, essa daqui agora é a oração dela. Se é a oração dela, ela tem que estar no início. Quando ela está, pessoal, agora no final do período, ou seja, agora vocês vão olhar para o todo, ó, que realmente ela está no final, então vocês vão perceber agora aqui, por que eu estou dizendo que ela vai estar no final? Ela vai estar no final justamente porque agora vocês têm um outro elemento aqui, ó, na frente. Então ela está sim no final, tá? Ela está sim no final a partir de agora. Ó, ela está no final. Ela está no início da oração dela, mas aí vocês estão olhando só para ela, única e exclusivamente, mas agora eu estou olhando para a oração como um todo. Então ela se encontra no final. Tá. Se ela tá, pessoal, agora aqui no final, a vírgula ela passa a ser opcional. Então, lá nas coordenadas, a vírgula ela passa a ser obrigatória. Aqui ela passa a ser opcional. Então, vocês vão perceber que nas construções, que nos exemplos que se seguem, vocês vão perceber que a grande maioria dos exemplos não tem vírgula. E se tiver, a vírgula é opcional. Quando é que a vírgula se torna obrigatória? Ela se torna obrigatória no momento que vocês fazem a inversão do elemento. Resumindo, quando todos saíram, terminou o baile. Agora a vírgula passa sim a ser obrigatória. Tá? Cuidem e atentem para isso, pessoal. Foi? Tranquilo? Praticamente a gente estudou um pouco aqui do conteúdo relacionado à pontuação, né? Pessoal, conclusiva, ideia de conclusão. Então, você é o proprietário do carro, vírgula, portanto, é o responsável. As árvores balançam, logo está ventando. Não solte balões, agora explicativa, porque podem causar incêndios. Choveu durante a noite porque as ruas estavam molhadas, tá? Então, atentem, pessoal, cuidem para esse conteúdo aqui dentro, porque realmente é um conteúdo extremamente importante para vocês. Subordinada causal. Então, o tambor soa porque é oco. Então, porque, visto que, já que, uma vez que, como. Condicional, me dá uma ideia de condição, uma ideia de hipótese. Comprarei o quadro desde que. Ficaremos sentidos se caso, né? Consecutivo, exprime uma ideia de consequência. Então, minha mãe tremia tanto que mal podia escrever.
Concessiva me dá uma ideia de concessão, então fato que se admite em oposição a outro. Maria se vestia bem, embora fosse pobre. Então, praticamente aqui não seria uma contradição, mas uma oposição. Comparativa, comparando uma coisa a outra coisa aqui dentro, justamente trabalhando as conjunções, né? Então, ele era arrastado pela vida como, ó, comparando a vida como uma folha. O exército avançava pela planície, qual uma serpente imensa, comparando a serpente com o exército. Os governantes realizam menos do que prometem. Conformativo, ideia de conformidade, então o como, o conforme, o segundo, o consoante. Por que eu quero que vocês tenham atenção com o como? Tá? Então vocês vão perceber aqui dentro que tem conjunções que se repetem, pessoal. E uma das conjunções que se repetem aqui dentro, com toda certeza, é o como. Então, o como se repete aqui, o como se repete aqui e o como se repete aqui embaixo. Então, como é que eu vou agora identificar? Eu identifico, pessoal, trocando a conjunção com outra conjunção de mesmo valor semântico, tá? Eu sei que são muitas conjunções aqui dentro, mas é importante vocês sempre se lembrarem que eu posso sim não decorar todas as conjunções, mas ter sempre uma ou outra conjunção para poder trocar no dia da prova. Então, Fabrício, eu posso ter uma conjunção coringa? Sim, posso, tá? Então, ao invés de tu ficar aqui decorando 100 conjunções, 150 conjunções, 200 conjunções, o que que tu faz? Tu tem uma conjunção coringa para cada uma. Tranquilo? Foi? Próxima, pessoal, temporal, exprime ideia de tempo, então venha quando você quiser. Não fale enquanto come. Proporcional, exprime proporcionalidade, à medida que, à proporção que, quanto mais, tá? Pessoal, no próximo vídeo, eu quero trabalhar com vocês o conteúdo denominado locuções conjuntivas, tá? Tranquilo, gente? Foi? Então, voltaremos, pessoal, no próximo vídeo. Obrigado, gente.